Imagine um relógio mecânico operando no vácuo absoluto, onde cada engrenagem é feita de pura energia e cada tic-tac é uma distorção no próprio tecido do espaço. Agora, imagine que esse relógio não está parado, mas sim girando violentamente, perdendo massa a cada segundo e emitindo um brilho que desafia as leis da termodinâmica. Este não é um objeto de ficção, mas um fenômeno real que observamos em galáxias distantes, as estrelas de nêutrons de rotação ultra-rápida, conhecidas como pulsares, cujos campos magnéticos são tão intensos que conseguem dobrar a luz ao seu redor. A existência desses objetos levanta um dilema físico que a ciência moderna ainda tenta decifrar, envolvendo a compressão extrema de matéria, a conservação de momento angular e o limite onde a gravidade vence todas as outras forças conhecidas. O que acontece quando uma estrela, com mais massa que o nosso Sol, é esmagada até o tamanho de uma cidade e forçada a girar centenas de vezes por segundo? A estrutura de um pulsar desafia nossa intuição sobre o que constitui a matéria sólida. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível nuclear, ela colapsa sob seu próprio peso. Se a massa restante for ideal, os elétrons e prótons são forçados a se fundirem, criando um mar denso de nêutrons. O resultado é uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro, mas com uma densidade tão colossal que uma única colher de chá desse material pesaria bilhões de toneladas. Esse objeto não é apenas um cadáver estelar, é um laboratório de física de altíssima energia. A conservação do momento angular, a mesma lei que faz um patinador girar mais rápido ao recolher os braços, explica a velocidade de rotação. À medida que o núcleo da estrela encolhe drasticamente, sua velocidade de rotação aumenta para compensar a perda de raio, transformando a estrela em um peão cósmico capaz de completar uma volta em milissegundos. No entanto, a rotação frenética não é apenas um detalhe mecânico. Ela é o motor que transforma o pulsar em um farol cósmico. O campo magnético dessa estrela, comprimido e intensificado pelo colapso, arrasta partículas carregadas a velocidades próximas à da luz. Essas partículas são aceleradas ao longo das linhas do campo magnético, emitindo feixes intensos de radiação pelos polos magnéticos da estrela. Como o eixo de rotação não está alinhado com o eixo magnético, esses feixes varrem o espaço como o facho de um farol náutico. Para nós, observadores distantes, o resultado são pulsos de rádio ou raio-x que chegam com uma precisão absoluta, tão constante que podem ser usados como cronômetros universais. Essa regularidade é a nossa primeira pista de que, apesar da violência do colapso, existe uma ordem física extrema governando o comportamento do objeto. Aqui encontramos a primeira virada na nossa compreensão. A ideia de que o pulsar é uma estrutura estática e imutável é falsa. Observações de longo prazo mostram que os pulsares estão, na verdade, perdendo energia. À medida que emitem radiação e ventos de partículas, eles perdem momento angular e sua rotação desacelera. Essa desaceleração não é apenas uma perda gradual, ela é um indicador direto da força do campo magnético da estrela. Ao medir o ritmo dessa queda na frequência de rotação, os astrônomos conseguem calcular a intensidade do campo magnético, que chega a ser trilhões de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. O que parecia ser um cronômetro perfeito é, na realidade, um sistema em constante decadência, um motor que consome sua própria energia rotacional para iluminar o vazio ao seu redor. A complexidade aumenta quando observamos o que acontece na superfície desse objeto.
A crosta de um pulsar é uma estrutura sólida, composta por núcleos atômicos dispostos em uma rede cristalina incrivelmente rígida, mantida unida por pressões gravitacionais inimagináveis. Abaixo dessa camada, a física se torna ainda mais exótica. Acredita-se que exista um oceano de nêutrons superfluidos, um estado da matéria onde o atrito é inexistente. Quando o pulsar sofre uma desaceleração, a crosta sólida e o núcleo superfluido podem girar em ritmos ligeiramente diferentes. O acoplamento entre essas camadas pode falhar, causando um fenômeno chamado de glitch, ou uma falha súbita. O pulsar acelera subitamente, como se uma engrenagem interna tivesse escorregado e se realinhado. Esse evento é um lembrete físico de que, dentro dessa esfera compacta, a matéria se comporta de formas que não conseguimos replicar em nenhum acelerador de partículas na Terra. A segunda virada ocorre quando percebemos que o impacto desses objetos vai muito além de sua própria estrutura. A radiação e o vento de partículas emitidos por um pulsar interagem com o meio interestelar ao seu redor, criando nebulosas de vento de pulsar. Essas estruturas podem se estender por anos-luz, moldando nuvens de gás e poeira com ondas de choque que aceleram partículas a energias que superam qualquer coisa que possamos produzir artificialmente. Estamos olhando para a maior usina de aceleração de partículas do universo, um sistema que não apenas observa o cosmos, mas o altera ativamente. O isolamento espacial desses objetos, muitas vezes localizados em regiões remotas de galáxias, esconde o fato de que eles são agentes transformadores da vizinhança cósmica. Se aprofundarmos a análise, descobrimos que a existência dos pulsares fornece a evidência necessária para a compreensão da relatividade geral em campos gravitacionais intensos. A órbita de pulsares em sistemas binários, onde dois objetos massivos giram um ao redor do outro, é um laboratório natural para testar a curvatura do espaço-tempo. A detecção de ondas gravitacionais, ondulações na estrutura do universo, foi confirmada em grande parte através da observação de pulsares. O pulsar atua como um sensor de precisão, revelando que a gravidade não é apenas uma força de atração, mas uma deformação dinâmica do próprio tecido da realidade. A precisão dos pulsos permite detectar variações minúsculas no tempo de chegada, que indicam a passagem de ondas gravitacionais por nós, um fenômeno que seria indetectável de qualquer outra maneira. Chegamos então ao ponto de maior pressão, a fronteira final desses objetos. O que acontece quando a rotação se torna tão rápida que a estrutura do pulsar não consegue mais se sustentar. Modelos teóricos sugerem que, se a rotação for acelerada além de um limite crítico, a força centrífuga pode superar a gravidade, levando à desintegração da estrela. No entanto, a natureza parece evitar esse colapso catastrófico através da emissão de radiação gravitacional, que remove energia do sistema e mantém a estrela estável. O universo parece ter mecanismos de controle que impedem a destruição prematura desses sistemas, um equilíbrio sutil entre a força da gravidade, que tenta esmagar tudo, e as forças rotacionais, que tentam separar o objeto. A conclusão inevitável é que os pulsares não são apenas curiosidades astronômicas, eles são as âncoras de estabilidade no caos galáctico. Eles funcionam como os metrônomos do cosmos, permitindo que a ciência mapeie a expansão e a estrutura do universo através da medição precisa de intervalos de tempo. O pulsar, em sua dança solitária e decadente, nos revela que mesmo os fenômenos mais extremos e violentos seguem leis físicas que podem ser decifradas. O que antes parecia um mistério incompreensível torna-se,
através da observação persistente, uma ferramenta fundamental para entender nossa própria escala. Ao olhar para o céu noturno, não vemos mais apenas pontos de luz estáticos, mas um sistema onde forças invisíveis, como campos magnéticos intensos e gravidade extrema, ditam o destino de mundos inteiros. O mistério da matéria densa e da rotação infinita não é sobre o que está escondido atrás do brilho do pulsar, mas sobre como o universo utiliza esses extremos para manter a coesão do espaço-tempo. A precisão do pulsar é a nossa melhor evidência de que, por mais que o universo pareça caótico ou vasto, ele é construído sobre fundamentos mecânicos que, se observados com paciência, contam a história da própria criação e do limite da matéria física. O tic-tac desse relógio cósmico continuará ecoando pelo vazio muito depois que as estrelas comuns se apagarem, servindo como a última prova de que, mesmo nos confins do isolamento, a física mantém seu controle implacável sobre o destino de tudo o que existe.